Olá, graças a Deus por mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso poder compartilhar uma mensagem, uma palavra que edifique, transforme a nossa vida, que nos traga mais conhecimento, mais sabedoria, mais entendimento da vontade do próprio Deus, que é soberano. E quanto mais assim tivermos esse entendimento e esse conhecimento, essa sabedoria e colocarmos em prática no nosso dia a dia, o quanto mais poderemos evoluir, crescer, avançar e no Senhor prosperar. Você tenha um dia de glórias, um dia maravilhoso, um dia de muitas bênçãos, em meio a todas essas circunstâncias, essa pandemia que se encontra em nosso mundo, em nosso país, em nosso estado, em nossa cidade, enfim. Que Deus venha sempre confortar os corações, consolar os tristes de Sião, como diz a Bíblia, que venha ter alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, precisamos crer nisso, confiar e acreditar. Moisés, ele foi para o deserto, ele se casou, teve um filho, e Deus ouviu o clamor dos israelitas, que gemiam. E aqui no capítulo 3, dando continuidade, Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, um monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Porque a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Ele foi chamado a sua atenção por uma sarça que começou a pegar fogo. Ela não se consumia. E aquilo integrou a Moisés e disse: que impressionante em seu pensamento. Vou ver isso de perto. E o Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. E disse ainda: eu sou Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. E disse o Senhor: de fato eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Eu tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Deus sabe todas as nossas lutas, guerras, batalhas, o que sofremos, o que vivemos, como neste meio que estamos passando, em meio à pandemia. Se Deus observou a situação do seu povo israelita no Egito, sendo escravizado, oprimido, sendo realmente dia após dia envergonhado, humilhado, como hoje, infelizmente, passamos por tantas lutas e guerras. Eu só falo que só muda os personagens, porque sempre a história se repete, seja qual for a opressão que estão vivendo, tantas circunstâncias que vêm sobre nós, mas o Senhor está vendo tudo isso. E ele deixou claro para Moisés: por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e dali tirá-los para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hetitas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Quer dizer, um poder de um clamor, como está lá na sua palavra em Jeremias, eu não lembro agora o versículo certinho, mas fala: clama a mim e eu vou te responder. Não sei se é 33, 33, que fala sobre isso. Clama a mim e eu vou te responder. E Deus disse: eu vou ouvir o seu clamor e vou me enviar, e vocês vão fazer diferença. Pois agora, olha só o que ele diz: o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem.
Vá, pois agora eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar de lá os israelitas do Egito? E Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova que eu sou, eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus nesse monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas, ele disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, o que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. E diz também a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. E este é o meu nome para sempre, pelo qual serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse: eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que tem sido feito a vocês no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus, dos jebuseus, terra onde há leite e mel com fartura. As autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora, deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando ao deserto, para oferecermos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que por uma poderosa mão o force. Por isso estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. E farei com os egípcios também de boa vontade para com o povo, de modo que quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todas as israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em casa objetos de prata e de ouro e roupas que vocês porão em seus filhos e em suas filhas. Assim vocês despojarão os egípcios. Olha só que palavra maravilhosa, que mensagem que nos anima a vencer o dia a dia, a vencer as dificuldades, vencer as impossibilidades. O próprio Deus desceu para livrar o seu povo das mãos dos egípcios. O próprio Deus desceu, olha só que palavra, ele desceu para livrar o povo da escravidão. Quanto mais hoje, Jesus já veio ao nosso socorro. Ele veio, levou sobre si naquela cruz nossos pecados, erros, enganos. Disse que nós não iríamos ficar órfãos, nos enviaria o teu Espírito Santo. Ele tem isso enviado dia após dia. Estamos hoje na época da graça, na era dessa graça maravilhosa que está sobre o mundo, sobre a humanidade, em meio a toda a adversidade, porque é onde Deus deixou muito bem claro que aonde há o Espírito, ali há uma liberdade. Então precisamos andar em Espírito, porque Deus está buscando os verdadeiros adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. Como Deus falou a este povo no passado, eles acabaram realmente deixando de fazer tantas coisas para o Senhor. Por isso Deus deixou eles serem oprimidos, envergonhados, humilhados. Como nós já lemos na época dos juízes, o povo voltava sempre a fazer aquilo que o Senhor reprova, quanto mais aqui no Egito, que tanto se multiplicaram, tanto que se multiplicaram e deixaram de fazer aquilo que o Senhor agrada. Mas quando clamaram a Deus, Deus ouviu o seu clamor. Deus já tinha tudo preparado. A mãe de Moisés não deixou que Moisés fosse morto, enviou para o rio Nilo num cestinho a filha de Faraó, essa mulher que foi por Deus preparada,
A própria mãe de Moisés amamentou ele. Moisés, depois de 40 anos, quando estava com 40 anos, foi fazer justiça com as próprias mãos, não deu certo, teve que fugir para o deserto. Então Deus o preparou nessa caminhada, passou-se 80 anos, e agora Deus fala, agora você vai voltar, você vai lá falar com o faraó, você vai pegar as autoridades, você vai dizer que eu sou o enviou, e assim vocês vão para o deserto me adorar, vão prestar culto a mim. Enfim, olha só que maravilha. Deus ele faz, Deus ele realiza. E ainda vão sair com as mãos cheias. Ele deixou claro que vocês não vão sair com as mãos vazias. Quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. E eu farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que vocês, quando saírem, não sairão de mãos vazias. Vocês vão pedir, as israelitas, as vizinhas, as mulheres vão pedir objetos de prata e de ouro e roupas, que vocês vão pôr em seus filhos e em suas filhas, e assim vocês vão despojar os egípcios. Então, Deus ele dá a cada um conforme aquilo que ele merece. Deus tem o poder de justificar, Deus é justo, Deus é fiel. Deus deu o pago a todos esses homens e mulheres que do Egito estavam saindo, o tanto que receberam de prata e ouro e bênçãos, enfim. As pragas que veio sobre o Egito, não atacou um só hebreu. Então nós precisamos estar nessa posição, debaixo das mãos do Senhor, para que em tempos como estamos vivendo hoje, de pandemia, situações tão adversas, Deus venha nos surpreender, nos abençoar e nos consagrar ainda muito mais. Amém? Vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus. Eu tenho certeza que Ele vai sempre nos surpreender, nos abençoar e nos consagrar ainda muito mais, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, aqui estamos nós mais uma vez, a orar e clamar e buscar no Senhor a vitória e as respostas que o Senhor tem para nós preparadas, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. E quando o Senhor mente nos envia, meu Pai, eu sei que a sua palavra ela vai se cumprir, porque ela não vai voltar vazia, ela vai se cumprir naquilo que ela foi enviada, assim como o Senhor enviou o Moisés a libertar o teu povo. Meu Deus, tudo o Senhor preparou para que isso acontecesse de forma poderosa, gloriosa e sobrenatural. Então nós invocamos, nós pedimos a tua unção mais uma vez para operar, meu Pai, sobre o teu povo de forma gloriosa, poderosa e sobrenatural. Que a tua presença reine, governe e prospere, que haja paz, felicidade e prosperidade, e que ninguém saia, meu Pai, com as mãos vazias, porque aquele que vem até o Senhor, jamais o Senhor vai lançar fora. Então que haja, Deus, sobre o teu povo essa prosperidade, essa felicidade, essa unção, meu Pai, que vai ser derramada de forma especial em cada casa, em cada família. É o que eu lhe peço e é o que eu já lhe agradeço, para certeza, meu Pai, da sua operação sobre cada vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa, a sua família, e que tudo o que você sonhou, projetou, Deus venha realmente fazer na sua vida, concretizar, porque Ele é Deus, Ele é poderoso para isso e muito mais. Amém? Deus abençoe. O que precisar, pode contar conosco sempre, nossa mensagem, nossas orações, em nome do Senhor Jesus.